Após brincadeira em rede social, Casimiro não vai comprar o Vasco. Streamer e comunicador, Casimiro é torcedor assíduo do Vasco. Brincadeira nas redes sociais gerou rumores de uma possível compra. A eliminação na Copa Betano do Brasil ainda frustra bastante os torcedores vascaínos. A competição era a única chance viável de um título para o Vasco da Gama ainda na temporada de 2024, ocupando a 10ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina precisa de uma arrancada para disputar a Copa Libertadores em 2025. Caso contrário, deverá confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana. Mas talvez o assunto que precisa ser resolvido com maior urgência é a situação da SAF vascaína. Com a insolvência da empresa 777 Partners, o clube aguarda por novos compradores para a sua sociedade anônima do futebol. O Casimiro vai comprar o Vasco. Assunto surgiu nas redes sociais. Esse assunto rendeu uma brincadeira do streamer vascaíno Casimiro. Em lives nas redes sociais, Casé declarou que gostaria de comprar o Vasco, dizendo que isso seria o sonho de sua vida. Para comprar o Vasco tu tem que ter uns 3 bilhões. Não faço ideia. Eu como pão com pão no café da manhã, mas o Vasco vai estar p. O sonho da minha vida, disse Casimiro, movimentando a torcida vascaína nas redes sociais. Mesmo que tenha levantado a hipótese e feito a brincadeira na web, o comunicador não comprará o Vasco. Segundo o jornalista Fábio Azevedo, Casé não está envolvido em negociações visando adquirir a SAF vascaína. Apesar do investimento feito no futebol, 2024 deve se encerrar sem grandes perspectivas para o Cruz-Maltino. Uma vaga na próxima edição da Libertadores seria uma ótima maneira de pensar em 2025, mas a probabilidade é pequena. Pedrinho autoriza e Vasco avalia a contratação de atacante Neto Pessoa, do Novo Horizontino. Pedrinho autorizou o departamento de futebol do CRVG a buscar reforços para 2025 e centroavante de 30 anos é o primeiro alvo. Planejamento do Cruz-Maltino para o fim do ano. Eliminado na semifinal da Copa Betano do Brasil, restou ao Vasco a luta para terminar o Brasileirão Betano entre os 6 primeiros colocados. É o desafio proposto pelo elenco comandado por Rafael Paiva para se classificar à Copa Libertadores de 2025. Hoje o Cruz-Maltino está em 10º lugar na tabela com 37 pontos, 12 atrás do Internacional, que fecha hoje o G6. O presidente Pedrinho quer foco total nas últimas 8 partidas com a possibilidade de somar mais 24 pontos na classificação. No planejamento para 2025, o diretor de futebol Marcelo Santana vai mapeando o mercado atrás de possíveis alvos para o time a partir de janeiro. Um confirmado pelo Jornal Diário da Região, de São José do Rio Preto, é o atacante Neto Pessoa, destaque do Novo Horizontino na Série B. Atacante na mira de São Januário para 2025. O centroavante de 30 anos foi o protagonista da vitória do Tigre contra o Avaí, na última rodada, ao fazer os 2 gols do triunfo por 2-0, em Novo Horizonte. São 7 gols na Série B, sendo todos no segundo turno do certame. Neto Pessoa tem contrato até o fim da temporada e o Novo Horizontino mantém o desejo de permanência do atleta. Só que um convite oficial do Vasco pode atrapalhar o Tigre, que é vice-líder da Série B e está próximo do acesso inédito ao Brasileirão Betano. O atacante acriano vem atuando como pivô no time comandado por Eduardo Batista, porém já exerceu a função de meia aberto e centralizado por outros clubes na carreira. O Vasco se interessa por Neto Pessoa e vai aguardar o desfecho da Série B para formalizar uma oferta. Marcelo Santana terá mais uma chance de ver Neto Pessoa em ação na próxima terça-feira 29, em partida contra o Guarani, em Campinas. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Novo Horizontino tem 82% de chances de acesso, só perdendo para Santos, 94%, e Sport, 92%. Jair volta ao Vasco após 9 meses e Rafael Paiva define escalação contra o Cuiabá. Volante é relacionado pela primeira vez desde janeiro e estará à disposição do Cruz-Maltino. Vasco precisa de 3 pontos com urgência. O momento do Vasco da Gama não é dos melhores. Eliminado da Copa Betano do Brasil diante do Atlético Mineiro, o Cruz-Maltino precisa juntar os seus cacos e focar no Campeonato Brasileiro, onde não vence desde o dia 1º de setembro. No momento, o Gigante da Colina ocupa a 10ª posição na tabela do Brasileirão com 37 pontos conquistados. A equipe do técnico Rafael Paiva precisa voltar a vencer o quanto antes, e terá um desafio em casa contra o Cuiabá na próxima quinta-feira 24, às 19 horas, pela 31ª rodada. Um vidente previu o resultado deste duelo.
Com um jogo a menos em relação aos seus adversários, o Vasco pode chegar aos 40 pontos em caso de vitória e ficará colado no Atlético Mineiro. O objetivo do clube é buscar uma vaga na próxima Libertadores, algo que ainda é palpável, visto que o G6 pode virar até mesmo um G9. Nesta quarta-feira 23, o Vasco encerrou a preparação para enfrentar o Cuiabá. A grande novidade na lista de relacionados é o volante Jair, que passou por uma cirurgia no joelho e estará à disposição de Rafael Paiva pela primeira vez após quase 9 meses longe dos gramados. Jair se contundiu ainda durante o Campeonato Carioca. Desde o dia 19 de setembro, ele vem treinando com o grupo, mas ainda não estava pronto para ser relacionado. Ele deve começar a partida contra o Cuiabá como opção no banco de reservas. A tendência é que Rafael Paiva mantenha a base do último jogo, o empate em 1-1 com o Atlético Mineiro, que resultou na eliminação do Vasco na semifinal da Copa do Brasil. A única dúvida é a presença de Puma Rodrigues na ponta direita, visto que Ryan, que foi especulado na Fiorentina Ita, também pode começar como titular. Para o duelo contra o Cuiabá, Rafael Paiva conta com o retorno do volante Souza, que cumpriu suspensão na derrota por 3-0 contra o São Paulo. Dimitri Payet, que tem gerado insatisfação nos bastidores do Vasco, não deve ser titular e Coutinho inicia o jogo. Sendo assim, a provável escalação do gigante para enfrentar o Cuiabá é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo Pelé e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Felipe Coutinho, Puma Rodrigues, Ryan, Emerson Rodrigues e Pablo Vegetti. Torneio nos Estados Unidos, FC Series anuncia Vasco mas volta atrás e apaga post. Além de Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão Betano e uma competição internacional, novo torneio aparece no horizonte do Vasco. Vasco com fim de ano melancólico. A eliminação na Copa Betano do Brasil ainda frustra bastante os torcedores vascaínos. A competição era a única chance viável de um título para o Vasco da Gama ainda na temporada de 2024, ocupando a 10ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina precisa de uma arrancada para disputar a Copa Libertadores em 2025. Caso contrário, deverá confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana. Além disso, o Vasco também terá pela frente o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil na próxima temporada. Nas últimas horas, porém, surgiu o boato de uma nova competição a ser disputada. O Vasco vai disputar a FC Series em 2025? Na rede social X, o antigo Twitter, o perfil oficial da FC Series, a antiga Florida Cup, divulgou um vídeo em que indicava que vários clubes do futebol brasileiro estariam no torneio em 2025. A FC Series será disputada em janeiro, nos Estados Unidos. Além do Vasco, times como Flamengo, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional e Bahia também constavam na postagem. Porém, nenhuma informação adicional foi divulgada. Além disso, o vídeo foi apagado das redes sociais da competição. Portanto, até o momento, a tendência é que o Vasco não esteja no torneio amistoso em 2025. A competição acontece no período onde os times do Brasil costumam fazer a pré-temporada. Além disso, os estaduais costumam ter bola rolando a partir da segunda quinzena de janeiro. Payet define seu futuro no Vasco após notícias sobre saída e rescisão de contrato. Cruzmaltino decepcionou o torcedor na semifinal da Copa do Brasil e Payet é um dos jogadores mais cobrados. Situação revelada. A torcida do Vasco ficou um pouco preocupada com as notícias indicando a eventual saída de Payet, que não vive um bom momento no ano e tem sido alvo de críticas pelo desempenho abaixo do esperado. O meio-campista é um dos grandes nomes do elenco, assim como Coutinho e Vegetti, tornando natural a cobrança mais forte em cima desses jogadores que precisam dar mais resultados em campo. Futuro confirmado. Assim, surgiram especulações que o jogador poderia sair por estar insatisfeito com essa cobrança e também por discordar de algumas decisões da atual comissão técnica do Gigante da Colina. Apesar desses boatos, o jornal BTB Esportes informou que o francês quer cumprir seu contrato com o Cruzmaltino, ou seja, o atleta deseja permanecer no Gigante apesar de todas as notícias. Por outro lado, uma renovação contratual é algo distante. Ele tem vínculo com o Cruzmaltino até julho de 2025 e não há nenhum tipo de conversas em andamento para prorrogar esse acordo. Payet teve muitos momentos bons com a camisa do Vasco, mas fisicamente ele já não é mais aquele jogador de outrora e precisa de mais gente de qualidade ao seu redor para render.